Pessoal, paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje será debatido o seguinte tema: o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja? Veremos nesse debate a missionária Ruth Benigno defender que o neopentecostalismo não é um movimento saudável à igreja. E no contraponto, o apóstolo Gesiel Dias defenderá que o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. Apóstolo, você vai defender que o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja? Isso. Ok. E missionário, você vai defender que não? Isso, exatamente. Okay. Bom, conforme os nossos sorteios, que nunca acontecem, a gente vai começar aqui com a missionária Ruth Benigno. Quando alguém pergunta, e o movimento neopentecostal é saudável? Você diz que não. Quais as razões? Então, pastor, antes eu quero só explicar ao pessoal de casa que muita gente me perguntou o porquê de eu haver aceito um debate com o apóstolo, né? Como ele disse, é chamado de apóstolo. Eu aceitei porque assim, ele me fez inúmeros desafios, várias vezes, me marcou. Enfim, foram várias coisas, vários episódios. Eu cheguei a ausentá-lo do meu Instagram para que não ficasse recebendo essas mensagens dele. Mas, assim, hoje, o movimento ao qual ele pertence, eu acredito que todo mundo que está em casa vai anotar, vai pegar as referências. E hoje eu declaro, mais uma vez, eu participei em 2023 de um debate contra o movimento neopentecostal. Esse movimento, ele traz um novo modelo de pentecostalismo, mas ele é um problema grave às igrejas, principalmente porque quem é neopentecostal se diz pentecostal. A propósito, eu quero... ele já se declarou neopentecostal, mas esse movimento ele é mais um movimento social do que um movimento religioso, porque ele é um movimento cheio de sincretismo religioso, é um movimento híbrido, que traz... E as pessoas são meio crente, meio ímpio, é uma igreja cheia de consumidor, é uma igreja em que as pessoas vão apegadas ou motivadas por aquilo que elas vão receber. E, assim, eu acredito que durante o debate nós vamos ter tempo de tratar sobre o que nós trouxemos hoje, mas esse movimento, infelizmente, o povo que pertence a ele, na sua maioria, se julga pentecostal, e são pessoas que ficam rodando, dançando, com roupas de religiões de afro. Tem inúmeras falsas profecias nesse meio, como eu já trabalhei em um outro debate que eu acredito que o apóstolo tenha assistido. E quem vai atrás desse movimento, eles vão comprometidos com uma coisa: eles querem melhorar de vida, querem enriquecer. E eu trago aqui para iniciar o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O verdadeiro pastor, o verdadeiro apóstolo, quer que seja, que faz parte de um movimento saudável, eles não devem se deixar levar por negócio, E aí, assim, nós temos, assim, inúmeros casos, inclusive da Igreja do Apóstolo, em que aconteceram coisas tipo, vou colocar aqui umas cadeiras para tantas pessoas ofertar com tantos mil reais, porque um anjo me disse que quem ofertar nessa igreja, ele vai ser abençoado com 100 vezes mais até o final do ano. Esse tipo de coisa não existe, e nesse debate eu gostaria que as pessoas em casa abrissem os olhos mais do que nunca. Bom, vamos lá. Apóstolo Gesiel, por que o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja? O pastor César, prazer de estar aqui. É uma honra conhecer o senhor e estar falando para o público da Unidade FM hoje. Primeiro, a missionária falou que eu fiz vários desafios a ela para debate. Eu não sou contra esses vários desafios. Eu não lembrava, inclusive, do vídeo que eu vi agora do Fábio, o dia que eu estava com o Fábio, do podcast, inclusive que estarei lá no Eu Acredito Podcast agora nessa sexta-feira. Deve que vai ter repercutido lá esse debate. E ele falou: que tal você participar de um debate com a missionária Ruth? Eu falei: seria bem legal. Aí ele gravou esse vídeo que nós vimos aí no começo. Fora esse dia, eu não lembro de outro desafio que eu tenha feito a missionária. Chamado de apóstolo, eu falei aqui no começo, deixa eu explicar para os ouvintes. É porque o apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala para a igreja assim no capítulo 8, olha, para muitos eu não sou apóstolo, mas para vocês eu sou apóstolo. O meu apostolado é confirmado no meio de vocês. Então, às vezes, até para facilitar o entendimento de muitas pessoas em muitos lugares, eu me apresento como pastor, até porque acredito que faz parte do ministério apostólico ser pastor, ser evangelista,
ser mestre, ser profeta, e às vezes facilita muito. O brasileiro ele não entende muito essa questão do ministério apostólico, e como eu atendo muitos convites para ministrar em igrejas, às vezes simplifica para o entendimento dos irmãos chamar de pastor. Agora, para mim é indiferente o título. Sobre a minha igreja ser uma igreja neopentecostal, estou descobrindo agora, não sei. Nunca nos identificamos como neopentecostal. Nossa igreja, eu acho até, pastor César, que seria até interessante, talvez, não sei se o senhor quisesse trazer uma visão de fora sobre o que é uma igreja neopentecostal, porque às vezes se torna, eu acho que não se torna autodeclaratório, nem ser neopentecostal, nem ser pentecostal. Clássico, né, como se diz. Eu não vejo, não tenho nada contra o movimento neopentecostal, embora veja vários erros dentro do movimento neopentecostal, assim como vejo dentro do movimento reformado, como vejo dentro do movimento pentecostal, mas não, pelo meu entendimento do que é neopentecostalismo, eu não me identifico como neopentecostal e a nossa igreja também não. Agora, defendo que é saudável por quê? Porque, como uma nota que eu dei hoje para uma reportagem que está cobrindo esse debate, eu acho que é saudável milhões de almas que se rendem a Jesus todos os dias, eu acho que é saudável milhares e milhões de casamentos restaurados, famílias transformadas. Eu acho que é saudável uma nova linguagem para tocar a vida de pessoas que às vezes outros segmentos mais tradicionais ainda não tocaram. Eu acho que é saudável esse debate numa rádio, por exemplo, na internet, na televisão, e nós só temos isso por causa do movimento neopentecostal. Eu acho que é saudável tudo aquilo que é bom, que agrega. Agora, tudo que é saudável também é relativo. Até alimento. Tem alimento que é saudável. Mas água é saudável. Mas lá na minha igreja tem uma moça que foi internada com hiperidratação. Depende da quantidade. De água, leite é saudável. Mas o apóstolo Paulo disse que leite é para menino. Dependendo da idade da pessoa, o leite já não é mais saudável. Muito pelo contrário, causa malefícios à saúde. Maravilha. Então, assim, dizer que é saudável não é dizer que é perfeito. Ok. Volto aqui com a missionária Ruth. Até porque nenhum tipo de movimento, quer seja pentecostal ou neo ou reformado, é perfeito. Mas eu espero que o senhor se lembre que o senhor me desafiou sim várias vezes no seu Instagram a ponto de eu chegar a bloqueá-lo. Esse debate não é sobre esse assunto. Mas o que o senhor falou é um fato. Quase nenhum neopentecostal se considera um neopentecostal. Mas vamos lá. Vamos abordar aqui, ao meu ver, qual é a definição de pentecostalismo. O meio pentecostal, o movimento pentecostal, ele foca em evangelismo pessoal, evangelismo de porta em porta, evangelismo em presídios, em escolas, em hospitais. Ele também foca em santidade de vida, batismo com o Espírito Santo, batismo em águas, correta pregação, né? Há uma correta pregação, até porque há inúmeros... dentro do movimento pentecostal, há inúmeros teólogos, inclusive eu gostaria aqui de citar o nome do presidente da diretoria apologética da CGADB, que foi agora empossado, né, para os próximos anos, que é o pastor Ezequias Soares e o pastor Elinaldo Renovato. Não conheço nenhum teólogo que escreve, que seja um teólogo respeitado no nosso meio, que venha do movimento neopentecostal. E o que acontece? Algo que não acontece mais em nosso meio, infelizmente, no meio pentecostal, que é a correta administração da disciplina. E eu não estou aqui para dizer que a igreja A ou B é a igreja certa. O que eu sei é que no movimento pentecostal, do movimento, saiu, inclusive uma pessoa até falou lá na rádio, pastor, no comentário, que iria se emocionar em ver pais e filhos debatendo, né? Porque o neopentecostalismo saiu de dentro do pentecostalismo. Mas diferente do pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, do pentecostalismo de segunda onda, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Deus é Amor, o movimento neopentecostal ele chega para marcar e para dizer que agora ele tem uma nova visão de reino. Essa igreja, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do bispo McAllister, que foi quem fundou o neopentecostalismo, porque eu fui solicitada por pessoas da família dele para não falar sobre esse assunto, até porque a Igreja de Nova Vida tomou uma outra forma. Mas hoje nós vemos 4 principais representantes do movimento neopentecostal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Plenitude do Trono de Deus. Tudo tem Deus ali, né? Mas, na verdade, o que existe de verdade é o uso da mídia em massa, são resultados imediatos, promessas de resultados imediatos, revelação para quem está no erro. O que nós vemos muito hoje nesse meio neopentecostal são pessoas famosas, que ficaram famosas porque profetizaram para pessoas
pessoas famosas que vivem no pecado e com isso receberam uma igreja, receberam uma oferta, receberam prestígio e honra. Inclusive lá no Nordeste há o caso de uma mulher que recentemente veio a falecer. Quando eu estive lá naquela agenda que o senhor também foi agora recentemente lá na Paraíba, eu visitei essa mulher, cheguei a visitá-la e ela vivia sendo ameaçada por alguém do movimento neopentecostal e ela acabou sendo encontrada morta em casa. São coisas assim graves, perigosíssimas e eu não tenho medo. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, como no outro debate eu falei, como João Batista clamando no deserto. Olha os atos proféticos que acontecem nessas igrejas, inclusive o apóstolo vai se identificar. Tenda da revelação, da corrente dos provocadores de milagre. Irmão, isso não é bíblico, não. Isso aqui não existe. Eu vou montar uma tenda em cima do púlpito da minha igreja e as pessoas vão vir lá e Deus vai falar com todo mundo, tem palavra profética para todo mundo. Isso é mentira. E dentre tantos outros erros, eu começo por aqui pontuando estes. Okay. E depois eu vou trazer alguns motivos pelos quais, bíblicos, né, pelos quais eu considero o movimento neopentecostal algo prejudicial à igreja. Ok. Volto aqui com o apóstolo Gisiel. Não, na verdade, mentira são várias argumentações da irmã, por exemplo, com respeito a minha conduta com a senhora. Eu não a conhecia, eu conheci quando a senhora atacou a minha esposa publicamente na rede social e eu saí em defesa da minha esposa. Eu, momento algum, em outras situações, sequer fiz contato com a senhora. A senhora falou das igrejas neopentecostais e citou experiências negativas. É a mesma argumentação do debate anterior, lá de 2023 que a senhora está falando, né? Pinça-se experiências negativas dentro do movimento neopentecostal e condena-se todo o movimento por causa de experiências negativas, por causa de alguma pessoa que está buscando o propósito errado. Isso tem dentro de todo lugar. Isso tem dentro das igrejas tradicionais, dentro das igrejas reformadas, dentro das igrejas pentecostais. Eu, por exemplo, existem muitas coisas dentro do movimento neopentecostal que é considerado heresia, talvez pela senhora, que para mim não é. Eu consigo enxergar respaldo na Bíblia Sagrada para atos proféticos, por exemplo. A senhora acabou de falar que na minha igreja se faz oferta e no momento da oferta se fala que Deus abençoa, que Deus prospera. A gente tira isso da Bíblia, isso está na Bíblia, isso não fui eu que escrevi, isso não fui eu que inventei. Agora, muito me admira o quê? A incoerência de alguém que está dentro do contexto pentecostal da Assembleia de Deus, lá dos Gideões missionários da última hora, falar contra oferta, por exemplo, falar contra ato profético, por exemplo. Nós acabamos de ter o congresso dos Gideões, que a senhora, inclusive, ainda é membro lá em Camboriú, na cidade de Camboriú, Santa Catarina, onde no Amanhã Missionário o pastor Marco Feliciano colocou 500 cadeiras em cima do púlpito e chamou 500 pessoas com R$1.000. E a palavra dele, a palavra que ele ministrou, inclusive, não estou criticando o pastor Marco Feliciano, estou criticando a incoerência da irmã, de pertencer a um movimento pentecostal que prega a prosperidade, embora nos debates fala contra a teologia da prosperidade, prega a prosperidade, e prosperidade é um assunto bíblico, e vim jogar isso no colo da igreja, do movimento neopentecostal. Por quê? Porque é impopular falar de dinheiro hoje em dia. Quer hypar? Quer fazer corte na internet que viraliza? Fala contra oferta. Isso é prática sua, inclusive. Fala contra dízimo. Fala contra voto. Eu nunca falei contra, jamais. Muito pelo contrário. Eu defendo abertamente que a Bíblia é um livro que fala de prosperidade. A Bíblia é um livro que fala sobre lei da recompensa. A Bíblia é um livro que fala sobre plantar e colher. A Bíblia é um livro que fala que Deus honra aqueles que o honram. Agora, experiências negativas tem em todo lugar. E com certeza absoluta, dentro das igrejas neopentecostais, existem muitas práticas que eu discordo. Existem doutrinas erradas, doutrinas de homens, assim como dentro da igreja pentecostal. Se eu for citar aqui, é uma lista enorme. Ok. Então, pastor, vou ter que responder. Olha o linguajar do apóstolo, hypar. Quem gosta de fazer corte é você. Quem gosta de usar pós-debates para atacar as pessoas que debateram com você é você, que você fez isso com Eliseu. Inclusive, eu espero que quando você for no Fábio, você tire meu nome da sua boca. Nosso debate encerra aqui quando acabar. Calma aí. Eu estou percebendo que vocês têm toda uma história antes desse debate que eu não sabia. Eu gostaria que nesse debate aqui, a gente debatesse o tema. Certo. Amém. Então, mas eu vou respondê-lo. Não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, dentro do tema. Certo. Porque começou com a senhora falando que ele
te chama nas redes sociais, isso aqui, depois ele fala que não chama, depois isso aqui. Não, eu tenho provas, então, eu tenho os vídeos todos. Então é isso, você conversa com ele. Certo. Porque aqui é um debate sobre o tema. O neopentecostalismo é um movimento saudável? Maravilhoso. E aí eu não posso deixar, Ruth, se me permite, eu não posso permitir que aí a gente desça um nível e aí fica... Você tira meu nome da sua boca. Sim, não, mas aí, eu vou respondê-lo, né? Ele falou que eu ataquei a esposa dele. Ele simplesmente... Então vou fazer o pedido mais uma vez. Eu gostaria que o tema fosse o neopentecostalismo. É um movimento saudável à igreja? É sobre isso. Só vou responder. O que ele falou da esposa dele, de você que falou com a esposa dele, não sei o quê, eu gostaria que vocês resolvessem isso em off. Tá. Porque não é aqui o fórum para... esse tipo de assunto. De verdade, eu não sabia que vocês tinham todo um histórico desse encontro. Então, deveria ter caráter para reconhecer. Eu não fazia a menor ideia. Para mim, o que eu sei é que eu tive um pequeno impasse com a missionária lá atrás por causa dessa situação com a minha esposa. Então, mas eu gostaria que... nunca mais eu tive nenhum contato com a missionária. Eu gostaria que o tema aqui fosse: o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja ou não? É possível? Só vou finalizar. Sim, com certeza, é possível. Então, vamos dentro do tema. Só vou finalizar. Olha, o linguajar, né? Outra coisa, eu não sou contra ofertas, eu sou contra o uso manipulador com o fim lucrativo das ofertas. Oferta é bíblico. Manipular o povo com ofertas no altar, dizendo se você der tanto, você vai ser abençoado com tanto, isso é mentira, principalmente para uso próprio. E outra coisa, sobre a questão do ataque ali, pastor, eu preciso responder, porque quando ele falou, o senhor não cortou. Eu só queria deixar bem claro que o que aconteceu... Eu não vou deixar. Eu só respondi. Então, calma aí, só um minuto. Calma aí, só um minuto. Só para o efeito de justiça. Quem começou a trazer umas questões fora do tema foi a senhora. Concorda? Não, eu só trouxe o caso de que o fato dele estar aqui hoje foi porque eu propus o debate, porque ele tanto pediu. Ok, por causa disso ele respondeu. E por causa disso, aí vai ficar tudo fora. Certo. Entendeu? Então eu gostaria que o que é fora do tema, vocês se resolvem entre vocês. Então, desbloqueia ele, responde ele. Então, não, eu não vou descer. Então você não vai descer na sua rede social, mas aqui no debate você quer descer? Não. Então vamos lá, voltemos pro tema, tudo bem? Certo. Bora pro tema. Só que com relação à questão, então não vou usar o caso esposa. Só vou dizer que o meu ataque foi algo desproporcional. Porque quem meu Deus, prega... a gente não vai falar do pastor, tema, certo? Sim, vamos falar do tema. Então, quem prega... o tema é: o neopentecostalismo é um movimento saudável ou não? Quem prega, quem canta, quem faz qualquer coisa tem que, no mínimo, se vestir apropriadamente para isso. Uma outra coisa que foi citado, o Gideões, né? A questão dos Gideões da Assembleia de Deus. A pessoa que tem um mínimo de postura para tratar essas coisas deve entender que eu sou uma pessoa que congrego numa igreja. E outra coisa, os Gideões é uma obra missionária que tem mais de 1000 missionários. Não é uma questão aqui de ficar querendo tirar dinheiro do povo para custo ou para fins pessoais. Eu congrego na Assembleia de Deus, em Camboriú, que é representante dos Gideões. Quem responde pela igreja é o pastor e o corpo jurídico. Portanto, qualquer coisa que tiver para ser falado sobre os Gideões, vá falar diretamente para ele. Inclusive, eu posso lhe passar o contato. Uma outra coisa, o pastor Marco Feliciano, que você tocou aqui no assunto sobre a questão da missão, 500 cadeiras e tudo mais. A missão ali são mais de 1000 missionários que estão testificando daquele trabalho, e querer dizer que o seu movimento é certo, apontando os erros do meu, só faz com que o debate ainda caia mais o nível. Voltamos aqui, pastor, apóstolo Gesiel. Jamais trouxe oferta nos Gideões como erro. Muito pelo contrário, eu quero que a irmã pode confrontar sem dó aquilo que eu falei. O que eu não falei, eu ataquei a sua incoerência. A sua incoerência de atacar as igrejas neopentecostais com um argumento, e agora a senhora traz mais um argumento. A senhora usou várias vezes a arrecadação de dinheiro para fins próprios. Denuncia, meu irmão. Se a senhora souber, eu não sei. Se a senhora souber de algum pastor que está roubando a igreja, de algum pastor que está se locupletando indevidamente de um dinheiro que não é dele, pelo amor de Deus, se a senhora está sabendo e não denunciou, é pecado e é crime também. Eu, particularmente, não sei dessas práticas. O que eu sei é que o mesmo motivo pelo qual se pede dinheiro lá nos Gideões, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Igreja Batista, é o mesmo motivo com que se pede dinheiro na Universal, na Mundial, na Igreja da Graça e por aí vai. O quê? Alcançar vidas, fazer mais igrejas, pagar programa de televisão, programa de rádio e por aí vai. Então, agora eu acho assim, pastor César, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste um corpo,
sendo muitos, são um só. Assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, porque também o corpo não é de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, não sou mão, logo não sou corpo, não será ele corpo por isso? E se a orelha disser, não sou olho, por isso não sou corpo, não será o corpo por isso? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas é um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo parecem ser mais fracos, muito mais é necessário honra para esses membros. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses são os mais honrosos. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra àquele que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Ou seja, a Igreja de Cristo é um corpo com diversidade de operações, com diversidade de ministérios. Só existe o movimento neopentecostal porque ele está atuando em uma frente que muitos outros movimentos não estão atuando. Então eu vejo falhas e ausências dentro do movimento neopentecostal que eu não percebo no movimento pentecostal, mas percebo atuações. Quando eu chego lá no presídio para pregar, eu raramente bato de frente com o pastor da presbiteriana, com o pastor da batista. Geralmente quem eu encontro lá são os pastores da Universal, são os pastores da Mundial. Ou seja, esse pessoal está entrando em becos, valados, vilas, esse pessoal está entrando em lugares periféricos, falando para aquelas pessoas que para a sociedade é escória. Na madrugada você liga a televisão, as pessoas que sofrem, que têm insônia, que têm depressão, que não dormem, estão na madrugada e eles estão lá pregando o evangelho. Ok. Missionária Ruth. Certo. A maioria dos pastores neopentecostais, se não todos, são pessoas que vivem ostentando. A vida deles mostra que o dinheiro é para eles. E outra coisa, esse negócio de estar visitando em hospital, presídio, essas coisas aradas todas, isso a gente vê com muita força no movimento pentecostal e não no neopentecostal. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que eu não tenho por que chegar aqui e apontar quem é o pastor que está roubando ou não, porque eu não sou policial federal. Outra coisa, cadê as obras missionárias, construções de igreja, uso para caridade? De que adianta também os pastores da Universal fazer o que fizeram com a Andressa Urach? Ir lá pregar um falso evangelho e aí a pessoa vai lá, oferta tudo que tem, tudo que pode, depois sai de lá ferido e machucado. Dizer que o neopentecostalismo faz parte do verdadeiro corpo de Cristo, eu estou falando para quem está em casa, é um absurdo, porque nenhum profeta bíblico saiu entregando profecias erradas. Nenhum profeta bíblico andava fazendo lives, né, se nesse tempo existisse rede social, andaria seminu fazendo lives, mostrando partes do corpo, sensualizando em cima dos altares. A ética desse meio é escandalosa e eles, como não devem subordinação a ninguém, eles se protegem dizendo, ai daquele que tocar no ungido de Deus, que é isso mesmo. Esses dias eu vi uma pessoa comentando, ai, fulano está acontecendo isso porque fulano tocou em você. Não, irmão, pelo amor de Deus. Onde tiver uma pessoa batendo o peito dizendo que é profeta, é isso ou aquilo, você tem que comparar com a Bíblia. A questão é que o povo é preguiçoso. Olhe para os profetas da Bíblia, vê se eles andavam ostentando, batendo no peito, dizendo que era profeta, dizendo, vem aqui na minha igreja que aqui tem revelação, ou tem isso ou aquilo. Outra coisa, prendem as pessoas com foco na maldição hereditária. Se você sair daqui, você sai debaixo da minha cobertura espiritual. Isso também é mentira e é engano. Não existe foco nas pregações, não são pregações bíblicas, são pregações antropocêntricas. Na maioria das vezes em que eu fui convidada para ir nessas igrejas, terminei a mensagem, o pastor disse, agora Deus vai falar, mas antes ele tem que tirar uma oferta. Então, gente, você que está em casa aí, tome cuidado. Não vou mais cair na pilha de ninguém, não. Quero pedir desculpa ao pastor César, que não é meu perfil ficar atacando pessoas aqui, mas é porque tem pessoas e pessoas com nível, né, de querer ele dizer que o outro vai fazer aquilo que ele está fazendo. E no Antigo Testamento, se nós formos olhar, os ungidos eram reis, profetas, sacerdotes e juízes. Esse povo aqui é que está inserido no contexto de ungido do Senhor. E
não os autoproclamados apóstolos de hoje, que não fazem milagre, que não operam milagre, mas que na verdade querem chamar atenção para si e crescer em cima de palco alheio. Então, por causa disso, eu continuo mantendo. O neopentecostalismo é sim um movimento prejudicial à igreja. E reitero mais uma vez, congrego na Assembleia de Deus dos Gideões. Quando eu chegar aqui em São Paulo, estou mudando para cá, vou continuar na Assembleia de Deus, mas tudo que acontece na Assembleia de Deus é coerente? É correto? Não. No dia que me chamarem para falar sobre pentecostalismo, eu estarei aqui também, porque eu não defendo o erro, quer seja de apóstolos neopentecostais ou de pastores pentecostais. Ok. Apóstolo Gesiel. Muito bem. Eu quero até justificar aqui para os irmãos que estão assistindo e mandando mensagem, é o seguinte, eu em respeito ao pastor César e ao programa, eu não vou rebater ataque pessoal. Qualquer pessoa minimamente inteligente que começou a assistir esse debate percebeu que eu cheguei sem pedras nas mãos, totalmente disposto a debater o tema e o texto, qualquer texto bíblico que for proposto aqui nessa mesa, e simplesmente falei de algo pessoal para responder à irmã. A irmã traz como se eu estivesse colocando erros dentro do movimento pentecostal para atacar o movimento pentecostal. E não. Eu só quero dizer que há erros em todo lugar. E se eu for me basear em experiências negativas para condenar um movimento, então está todo mundo condenado. Não se salva ninguém. Vai fazer igual o pastor Eliseu Rodrigues quando fez o debate com... Não traga ele para a mesa. Foi a senhora que trouxe, a senhora falou primeiro. Ele é meu amigo. Não tem problema. Quando ele falou para o pastor Leonardo Salles, Leonardo, se abrir a Bíblia na sua igreja, fecha-se as portas da sua igreja. Inclusive foi esse o conteúdo da vez que eu o chamei para o debate. Pastor, eu disse para ele, pastor, se abrir a Bíblia na sua igreja, também fecha a porta da sua igreja. Qual que é o desafio? O desafio é abrir a Bíblia e fecha a igreja? Então, se abrir a Bíblia e falar assim, vamos pegar a Bíblia e colocar no crivo das Escrituras, no modo mais radical de ser, que igreja vai ficar aberta? Eu acredito que somente a igreja do pastor César Cavalcante, que é a igreja genuína, eu acredito que sim. Eu falo na visão, na estrutura da visão da igreja. Eu não conheço, mas conheço o senhor e admiro demais. E a igreja que eu sou pastor, porque lá nós não temos compromisso com o erro. Eu sou humilde o suficiente para ir diante da igreja que eu sou pastor. Quantas vezes for preciso, se nós descobrirmos que estamos errados em alguma coisa e falar, gente, nós entendemos errado. Eu queria saber se dentro da Assembleia de Deus se tem essa mesma humildade. Porque em vários lugares, na mesa, com vários pastores, que eu prego sempre dentro da Assembleia de Deus, é a igreja que eu mais sou convidado para pregar, na mesa os pastores olham para mim e concordam. Realmente isso aqui não é bíblico, realmente isso aqui é doutrina de homem, realmente isso aqui não está na palavra. Eu falei, por que não muda? Porque já está estabelecido. Dentro de Curitiba, um pastor da igreja olhou para mim e falou assim, olha, Gesiel, a igreja de Curitiba não vai mudar por causa de você. Já está estabelecido. Independente do que está escrito, nós não vemos assim. Eu olhei para ele e falei, pois é, pastor, Spurgeon disse que não é a igreja que determina o que a Bíblia deve ensinar, é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Ou seja, se nós abrimos a Bíblia radicalmente em qualquer igreja, principalmente as mais tradicionais no Brasil, vai se fechar as portas da igreja. É óbvio, se falar de igreja neopentecostais, então nem se fala. A questão é, existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Se não existe igreja perfeita, Marcos capítulo de número 9, Jesus olhou para os discípulos, versículo 38, e disse assim, não impeça quem está expulsando o demônio em meu nome, não há quem possa falar bem de mim e falar mal de mim no outro dia. Quem não é contra nós é por nós. Deixa expulsar demônio, deixa curar os doentes, deixa pregar o evangelho. Eu tenho certeza, pastor César Cavalcante, se o senhor abrir uma enquete aqui agora e perguntar quem aqui teve o primeiro contato com o evangelho e com a fé através de uma igreja neopentecostal, vai chover de mensagem. Inclusive de pessoas que estão dentro do contexto reformado, inclusive de pessoas que estão dentro do contexto pentecostal clássico hoje, mas vai dizer, eu conheci o evangelho através da Universal, eu aceitei Jesus lá na Mundial, eu defendo essas igrejas como igrejas evangelísticas. Essas igrejas não servem para mim. Eu acho que qualquer pessoa que quiser crescer, amadurecer espiritualmente, e estão dentro desse contexto, vai precisar sair de lá e procurar uma igreja mais estruturada, doutrinariamente, para crescer e para amadurecer. Agora, negar o papel evangelístico dessas igrejas em alcançar o pecador e falar com aquele público que muitos de nós não falamos, aí, para mim, é uma... Ok.
Vamos lá. Missionária Ruth, você também pode mandar seu áudio para cá, tá? 984849988. No segundo bloco, vamos colocar aqui a sua opinião também. Missionária Ruth. Então, o apóstolo chama para a Bíblia, mas ele fica, eu acho, eu penso. Vamos lá, então, Bíblia. Teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade presente no meio neopentecostal faz? Deturpa a mensagem bíblica da cruz. Eu digo isso com base em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 10, e Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. A análise teológica que eu faço aqui desses textos ou da teologia da prosperidade, por que ela é uma mentira? Porque a cruz envolve sofrimento, envolve renúncia, envolve serviço e não apenas vitória material. A hermenêutica, se bem que tem um povo que debate, mas não sabe a diferença de exegese para hermenêutica, eu gostaria de trazer aqui, a hermenêutica de quem defende a teologia da prosperidade é deficiente. A leitura neopentecostal de todos os textos, né, que eu trouxe aqui, e a leitura neopentecostal de textos como Malaquias 3:10 e João 10:10 é isolada, ignorando o contexto do sofrimento de Cristo. Portanto, os pais da igreja, se nós formos analisar, os pais da igreja, reformadores, os pentecostais, como inclusive o William Seymour, eles jamais usaram a fé como instrumento de riqueza ou de barganha pessoal. Sendo assim, prosperidade é bênção, mas não é o centro do evangelho. Se você está numa igreja que prega que você tem que dar dízimo dobrado ou ofertar 2 vezes no mesmo culto, com finalidades para igreja, sendo que na verdade não são, né? Claro, tem igrejas que tiram 2 ofertas durante o culto, uma para a igreja, outra para a obra missionária, isso é coerente, mas se você não sabe os fins para o qual aquele dinheiro está sendo usado, não oferte. E outra coisa, as pessoas se convertem estando em qualquer lugar, ou nas igrejas neopentecostais, ou nas igrejas pentecostais ou reformadas. Quem se converte dentro do neopentecostalismo, o faz apesar dele, não por causa dele. O neopentecostalismo aqui não é o centro do evangelho dos nossos dias ou do nosso século, não. As pessoas que se convertem dentro desse movimento, quando eles conhecem Cristo de verdade e vê que ali não tem ensino, não tem Bíblia, não tem doutrina, não tem uma boa confissão de fé, eles acabam indo e migrando, glória a Deus por isso, para outras igrejas que são bíblicas, são sérias. Até porque, como ele falou muito tempo, eu queria mais um pouquinho de tempo para falar, há alguns tipos de neopentecostalismo. O primeiro deles é o radical, do tipo da Universal, que faz lives para as pessoas virem aqui cheirar drogas e dizer, quero essa droga. 5 minutos o cara orou por você, né, o dito apóstolo, pastor, aí já não sinto mais desejo, já nunca tive contato com drogas. Isso é mentira, é lavagem cerebral. Outra coisa, fogueira santa, água do poço de Jacó, tudo isso é mentira para enganar os incautos. Uma outra coisa, o neopentecostalismo está beirando o neopaganismo. Como pessoas parecendo que estão incorporadas dentro das igrejas, usando roupas que não são apropriadas para cultos, fazendo rodas, se abraçando e dançando. Isso não é pentecostalismo clássico. Uma outra coisa, gourmetização do evangelho. Tem umas igrejas aí neopentecostais que parecem shopping center. Aquelas igrejas que têm área VIP, a pregação é mais coach. Então, identifique essas igrejas e veja se você está inserida numa delas. Tem também o neopentecostalismo moderado, eu confesso. Tem um pastor, por exemplo, do meio neopentecostal que eu gosto bastante da palavra que ele prega. Tem uma boa palavra, mas não tem um crivo, dão ceia para todo mundo, o modo de se vestir é escandaloso, não tem foco teológico sério, mas tem uma teologia própria, né? Eles criam sua própria teologia, seu próprio meio de conseguir adeptos e fiéis, e não tem uma declaração de fé saudável. Então, identifique, não seja gado levado por qualquer pessoa, identifique se você está nesse meio e saia e vá para uma igreja séria e bíblica para a glória de Deus. Terminou? Apóstolo Gisele. O desafio é pontuar ponto por ponto do que a missionária traz, porque são tantos assuntos, a irmã fala tanto de tanta coisa ao mesmo tempo que é complicado. E eu faço aquela pergunta que o pastor César Cavalcante faz nos debates que participa. Temos tempo para isso? Porque cada ponto que a irmã trouxe dá aqui um debate completo. A irmã falou sobre maldição hereditária, a irmã falou sobre teologia da prosperidade, a irmã falou sobre pessoas que são... Irmã, vamos lá. Por pontos, então. A senhora acredita que as igrejas que estão dentro do movimento neopentecostais é a igreja de Jesus ou não? Não. Se mudar a doutrina, se mudar a forma, a senhora falou agora há pouco de pessoas que são salvas lá dentro. Depende. Tem igrejas que tem pessoas que vêm, que são salvas, que permanecem, mas que não fazem parte desse sincretismo religioso que existe lá. Use o seu tempo para defender, que depois eu uso o meu para responder. Eu vou anotando aqui o que você vai falar. Mas a questão é que a dinâmica do debate aqui... Desculpa, pastor Sérgio. Fique à vontade. Inquirir não pode, então. Tá ok. Fazer pergunta não pode. Então tá tudo bem. Então vamos lá. Vamos por parte. Teologia da prosperidade.
Vou falar igual o pastor Ciro Malafaia agora. Existe a teologia da prosperidade, existe o besterol da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é bíblica, eu falo de prosperidade sem usar um texto do Antigo Testamento, só do Novo e melhor, sem ser rico, sem ter casa, sem ter carro, sem ter bens, sem me locupletar de 1 centavo do dinheiro da obra de Deus. E olha a incoerência, você que mora numa cidade do interior, porque o Brasil é muito maior do que São Paulo, e às vezes a gente dá ênfase muito grande a São Paulo. Eu estou lá em Teresina, no estado do Piauí, estado menos evangelizado do Brasil. Dá uma voltinha na sua cidade e veja de quem são as casas mais bonitas e quem são os carros mais tops, quem tem chácara, quem tem fazenda, quem tem empresa. Veja se são os pastores das igrejinhas neopentecostais de esquina do bairro, da periferia, ou se são dos pastores presidentes de igrejas sérias. Veja onde é que estão os super salários de pastores que ganham 20 salários, 30 salários, 40 salários, 50 salários. Veja onde é que se tem confusão e se tira um pastor da frente da igreja, porque o pastor usou o dinheiro da igreja para arrumar a própria igreja, a congregação, e se deixa o pastor presidente na frente da igreja que usou o dinheiro da igreja para comprar apartamento de milhões para ele. Veja, vamos ver se de fato isso está majoritariamente dentro das igrejas neopentecostais ou das igrejas em geral. Irmão, tem problema em tudo quanto é lugar. Se eu for apontar experiência negativa, eu te garanto que qualquer uma dessas experiências negativas que a Ruth apontar aqui, nós vamos apontar dentro do movimento pentecostal, principalmente dentro do movimento pentecostal clássico, até porque a Assembleia de Deus é uma igreja que tem vários louros, várias virtudes, tanta coisa boa para nós falarmos, mas tem uma coisa ruim, o quê? Não tem padrão. A missionária sabe muito bem do que eu estou falando. A Igreja Assembleia de Deus não é igual em todo lugar. A Igreja Assembleia de Deus em Curitiba é de um jeito, em São Paulo é de outro jeito, lá no Piauí é de outro jeito, lá em Rondônia é de outro jeito, lá no Mato Grosso é de outro jeito. Tudo isso que a irmã falou, eu já vi dentro da Assembleia de Deus. Eu sou filho de pai assembleiano, sou neto de vô assembleiano, sou bisneto de bisavô assembleiano, nasci dentro da Assembleia de Deus, fui enviado como missionário desde pequenininho. A minha família é uma família missionária. Com 1 ano de idade nós fomos para o campo missionário. Então, de bleia, meu irmão, eu entendo. E sobre, irmão, pelo amor de Deus, maldição hereditária, libertação, cura divina, são temas bíblicos. Agora, se quer abrir o debate para isso, a gente entra sem medo. Vamos falar só de maldição hereditária? Vamos falar só de teologia da prosperidade? Vamos falar de quê? Agora, são muitos temas, é muito aberto. E aí, a pergunta é, temos tempo para isso? Vamos lá, missionária. Então, eu tenho uma grande crítica com relação à questão de super salários de pastores presidentes e pastores ditadores também. Nós temos um caso agora, pastor César, que aconteceu no estado do Pará, de um pastor, né, que foi pego, uns vídeos dele foram divulgados, enfim, e ele acabou sendo afastado. Igrejas sérias, elas afastam pastores que estão em pecado. Igrejas neopentecostais, o pastor troca de esposa a mando de Deus, e aí o que acontece? Ele permanece sendo pastor da igreja, porque não vai acontecer nada. Uma outra coisa, eu quero fazer um pedido com todo respeito, não diga coisas que eu não disse. Já trouxe o caso da teologia da prosperidade, e o meu papel aqui não é refutar o que o senhor fala, mas também é dentro do meu tempo e trazer motivos pelos quais eu acho que o movimento neopentecostal é prejudicial à igreja. Pastor errado tem no meio reformado, agora nós vimos um grande escândalo envolvendo pastor reformado em igrejas pentecostais e principalmente com muita força dentro do neopentecostalismo, porque aí é escândalo de todo lado. Mas eu gostaria de falar em segundo lugar sobre a confissão positiva. Dentro dessas igrejas nega o princípio da soberania de Deus. E sim, pessoal que está em casa às vezes vê que eu trago resumo, porque eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo e por isso eu me preparo de forma adequada para trazer o melhor aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho alguns textos aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Tem o texto de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 15 e também Provérbios 16 e 9. Esses versículos mostram que decretar e determinar o futuro com palavras coloca o homem no centro e não Deus. E Deus não é empregado de ninguém. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. E aqui a gente vai entrar rapidamente, eu quero, nessa questão aqui dos usos errados, como Romanos 4,17, que ele chama a existência as coisas que não são, ignorando quem prega isso, que quem faz isso é Deus e não crente, porque Paulo está aqui explicando o que aconteceu na criação, quem chama é Deus, quem faz é Deus, quem decreta é Deus. E essa ideia de que a gente vai chamar e vai decretar e vai profetizar
profetizar e vai acontecer, veio de influências do novo pensamento e não da tradição cristã histórica. Portanto, a confissão deve ser baseada na fé em Deus e na submissão à vontade dele. Não existe essa de que eu vou decretar o que Deus não mandou e vai acontecer, porque isso é falácia de quem quer demonstrar que tem autoridade espiritual. Quem fala isso, inclusive, não deve ter lido Jeremias capítulo 3, versículo 37, que diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mandou? Ok. Apóstolo Gesiel. É porque são vários temas. Vamos lá. Como eu estou permitindo, querendo ou não, como eu sou o apologeta aqui no caso, quem está em defesa do movimento neopentecostal, para dizer que não é totalmente maléfico, que existem muitas virtudes, que existem cooperações positivas demais desse movimento com a igreja no Brasil, eu acabo permitindo que a missionária paute o debate. Quando ela pauta o debate, ela traz uma enxurrada de tema, e já propositalmente, porque ela sabe que eu não vou ter tempo para responder ponto por ponto, e aí fica parecendo que ficou por isso mesmo. Agora, cada ponto... Agora, eu faço um desafio. Vamos ponto por ponto? Pega um ponto e vamos debater um ponto. Qual o ponto que a senhora quer falar? Você quer fazer a exegese ou a hermenêutica desses pontos? Exegese, hermenêutica... Não, a exegese, não sei se o senhor sabe... Exegese não tem como, que a senhora não está citando Bíblia, a senhora não está citando texto. Citei Bíblia, citei textos. Não, a senhora citou versículos e não leu o que está nesses versículos. Então pronto, vamos lá. A senhora citou versículos, inclusive... como é que a senhora faz? Esse versículo aqui, esse, diz que se o homem falar, acontece, mas isso vai contra Deus. Você está dizendo que a Bíblia está indo contra a própria Bíblia? Não. Faça as exegeses dos textos que a senhora está falando. Tá, e aí há grande probabilidade de muitas delas até concordar com a sua exegese, e outras eu dizer, não, minha irmã, a senhora está completamente equivocada. Agora, vamos lá. A senhora trouxe aqui também... vamos lá, eu pedi para minha irmã me mandar aqui como que a senhora está fazendo vários pontos. Eu falei, Gesiano, vai, pega os pontos, só me manda os pontos para eu responder rapidamente. Modo de vestir escandaloso, tem em todo lugar, só dar um passeio nas igrejas pentecostais por aí. Área VIP na igreja, isso aqui. O debate é isso? Ué, não, o debate é quem refutação. Quem pautou foi ela, pastor. Refutação. Refute biblicamente, com Romanos 4,17, então. Aproveite o seu tempo. O que tem Romanos 4,17? Abra sua Bíblia. A senhora que citou o texto... Ele chama a existência as coisas que não existem. Deus, então aleluia. diga Ele que chama... é o homem que profetiza e acontece. Não, ele chama a existência as coisas que não existem. Mas é esse texto que é usado para dizer que a gente pode profetizar e vai acontecer. Em qualquer lugar. É usado dentro da Assembleia de Deus, usado dentro da neopentecostal. É essa a sua refutação, a sua exegese? Porque a exegese a gente faz com base no original. Eu vou refutar o que eu discordo da senhora, eu não discordo. Como é que eu vou discordar que é Deus que chama a existência as coisas que não existem? Então fique dentro do ponto que a gente está tratando. Mas eu estou citando os pontos que a senhora... Termina seu tempo, apóstolo. Pode terminar seu tempo. Pois é, então o senhor me para aí a hora que acabar meu tempo. Vamos lá. Área VIP nas igrejas. Minha irmã, pelo amor de Deus, isso aqui a primeira vez que eu vi não foi na igreja do Fernandes, não. É a primeira vez que eu vi e vejo sempre, porque agora virou moda bater nisso aí, mas eu vejo isso sempre em todo o congresso que eu vou ministrar. Nunca entendi por que tem uma cadeira diferenciada para empresários, por que tem uma cadeira diferenciada para o cara só porque o camarada é político. Nunca entendi, vamos apresentar agora só os empresários. Por quê? Só se for na sua igreja. Não. Conclui. Eu estou falando eu estou só simplesmente refutando o que a senhora trouxe. Fogueira Santa, tenda da revelação. Atos proféticos. Irmã, a questão é a seguinte: é bíblico ato profético ou não é bíblico atos proféticos? Porque se a senhora disser que é bíblico atos proféticos, aí qual que é o critério? A senhora tem que trazer aqui. Não é bíblico atos proféticos. Atos proféticos não é bíblico? Missionário. Então vamos falar de atos proféticos. O tempo agora é meu e eu vou atrapalhar a centralização da figura do apóstolo ou do profeta. Tem algum texto? O quê? De atos proféticos? Vários. Sim, Você quer quantos? Vamos lá. Atos proféticos. Faça aí sua exegese dentro dos 5 minutos que o senhor tem, porque a exegese a gente faz com base no texto original. Não, você está me dando tempo. Calma aí, só um minutinho. O mediador desse debate sou eu. O tempo agora é seu, missionário. Certo, então tá bom. Então vamos lá. Sobre essa questão de decretar e de profetizar coisas que Deus não mandou. O que a gente vê no neopentecostalismo não são atos proféticos, são atos patéticos. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17, diz que nós temos que ter cuidado para não sermos enganados e levados a se desviar para adorar deuses e prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá. Gente, por favor, esse negócio de que a gente fala o que quer
quer, decreta o que quer e Deus assina embaixo, isso é mentira. Elias tinha base bíblica, espiritual e legal, mas ele foi orar. Quando nós olhamos para Eliseu, nós vemos ele profetizando, né, sobre a vida da mulher, que ela iria gerar, mas nós temos que entender 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que quem disse nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque as profecias não são produzidas por vontade de homem, portanto não existe esse ato de decretar, porque quem fala tem que ser dirigido por Deus e movido pelo Espírito Santo. Vamos lá, a pessoa fala o que quer e Deus assina embaixo. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 7, versículo 3, o caso de Natã. Natã disse que era para Davi construir o templo, mas ele falou do seu coração. E quem é sensível à voz do Espírito Santo e é dirigido profeticamente por Deus, entende que Deus não assinou embaixo do que Natã falou, porque Deus só tem compromisso com a sua palavra e não com aquilo que os homens que se dizem profetas dizem. Em Juízes capítulo 16, versículo 20, eu tenho que trazer os textos porque o meu compromisso com as pessoas de casa é que elas analisem os textos e vejam se eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou defendendo ou não. No momento, eu estou defendendo que você não deve acreditar em atos proféticos de profetizar ou declarar e que Deus vai fazer o que você disse que vai acontecer. O que aconteceu ali no caso de Sansão? Sansão despertou do sono e por vontade própria ele disse: vou sair dessa vez mais ainda contra os filisteus e vou vencer. Só que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Quando o Espírito de Deus se retira, não adianta decretar, profetizar, não adianta, porque Natã estava em comunhão com Deus e ainda assim o que Natã falou precisou ser corrigido. Sansão não estava. Então, estando ou não em comunhão com Deus, a nossa palavra sem a aprovação de Deus não vale nada. Eu estou trazendo texto, não estou trazendo achismo. Ok, pastor, apóstolo Gesiel, eu vou terminar esse bloco contigo. Eu comecei com a missionária, eu vou terminar contigo. Essa é uma das técnicas mais antigas, mais ultrapassadas de debate que existe na Terra. Você cria um espantalho, ataca esse espantalho, finge que o seu interlocutor falou que ele não falou, ataca esse espantalho que você criou e vai. E por isso, eu estou percebendo que a irmã está tentando puxar um debate para uma fala polêmica, pastor César, que eu falei e repito. A pergunta é: temos tempo para debater isso? Se for, tudo bem, podemos sair do tema e vamos debater esse assunto. Eu acredito que por respeito ao programa eu não estou fazendo isso. Mas eu falei assim: profetas falam até sem Deus mandar e Deus assina embaixo. E trouxe várias argumentações bíblicas, vários textos bíblicos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso não tem nada a ver com neopentecostalismo, não tem nada a ver com confissão positiva. Tem toda uma estruturação desse pensamento para eu ter falado isso e por aí vai. Agora vamos lá. Atos proféticos, para voltar ao debate, voltar ao tema do debate, porque querendo ou não, nós vamos ter que fazer essas pequenas saidinhas, porque é por subtemas que a irmã interpreta que a igreja, que o movimento neopentecostal não é saudável. Tipo, ato profético, que a irmã acabou de falar que não é bíblico. Nós temos atos proféticos na Bíblia inteira, e quando eu falo Bíblia inteira é Antigo Testamento, Novo Testamento. Não gosto de misticismo, tá tudo bem, desde que você, por não gostar, não fale que Deus ou que a Bíblia não é mística. Porque se nós tirarmos da Bíblia aquilo que é místico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, vai sobrar pouquíssimas coisas. E Deus não pede autorização a teólogo nenhum para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Se ele quiser que um profeta simplesmente vá lá, abra a boca e profetize para que algo aconteça, ele vai dizer para o profeta ir lá e falar. Se ele quiser que o profeta faça algo a mais, que o profeta fique 3 anos andando nu e andando descalço, se ele quiser que o profeta vá lá, pega uma túnica e rasga em 12 partes, joga 2 partes para lá, 10 partes para lá, ele vai fazer. Se ele quiser que o profeta vá lá, pega um cinto de linho e coloque em terra, coloca debaixo da pedra, ele vai fazer. Se ele quiser que o profeta arranque o cinto de outro cara, amarra pés e mão e fala, desse jeito que eu estou fazendo aqui vai acontecer. Se ele quiser que o profeta quebra um vaso na frente de todo mundo para dizer que assim será quebrado Israel, vai acontecer. Se ele quiser que o profeta vá lá e se case com a prostituta para mostrar de forma clara aquilo que Deus estava falando a respeito de seu povo, e vai acontecer. Se ele quiser dizer para o cego veja, o cego vê. Se ele quiser cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho do cego, ele vai fazer. Deus não pede autorização de pastor nenhum, de igreja nenhuma, de convenção nenhuma, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, usando quem ele quiser usar. Deus não tem forma, Deus tem formas. A
multiforme graça de Deus e formas de agir de Deus está revelada na Bíblia inteira. Não tem um protocolo. Jesus nunca usou protocolo para curar ninguém. Jesus nunca usou protocolo para libertar. Ele sempre fez de maneiras diferentes, exatamente para mostrar que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora, isso é uma questão de fé. Dentro da Universal, eles têm essa fé. Dentro da Mundial, eles têm essa fé. A pergunta é, Deus honra essa fé? Sim ou não? Temos testemunhos? Sim ou não? Se abrir as perguntas aqui agora e perguntar quem já recebeu um milagre, uma bênção através do uso da fé por meio de um ato profético, vai aparecer testemunhos aqui ou não vai aparecer? Quem fez esses milagres? Foi o diabo ou foi Deus? Se foi Deus, então quer dizer que Deus está respaldando, confirmando, abençoando algo que ele vai contra? Não faz o menor sentido. Bom, o tema é se o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja ou não, e você pode mandar o seu áudio depois do intervalo. Quero colocar o teu áudio aqui, manda teu áudio se apresentando, sou fulano de tal cidade, e manda a sua opinião aqui para o programa, e na volta do intervalo a gente coloca aqui a sua opinião. Vira aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa de debates e o tema de hoje é neopentecostalismo, movimento saudável à igreja ou não. Obviamente que não existe igreja perfeita, né? Obviamente que não existe igreja perfeita, mas o tema é se o neopentecostalismo como movimento é um movimento que agrega a fé dos irmãos, a vida cristã, ou atrapalha. Então é esse o tema, se o neopentecostalismo é um movimento saudável ou não. Então comecei o bloco com a missionária Ruth, terminei com o apóstolo Gesiel. Volto aqui com a missionária Ruth, esse último bloco. Então, só para reiterar essa questão dos atos proféticos, que é algo que acontece muito no meio neopentecostal, Deus não faz nada de que não esteja de acordo com a sua palavra. Deus não manda separar e casar de novo, Deus não manda ungir água, Deus não manda você fazer fogueira santa, Deus não vai mandar nada disso. Eu queria, depois, na fala do apóstolo, que ele mostrasse que na história da igreja, homens de Deus sérios fizeram atos proféticos. Esses atos proféticos hoje são apenas imitações infantil das histórias bíblicas. Os atos proféticos que a gente vê no meio neopentecostal, na verdade, na sua grande maioria, são vindos da imaginação dos pseudos profetas que dizem Deus me disse, Deus me falou, Deus me mandou. E aí você vê que base bíblica para isso é zero. E se Deus faz milagres por meio desses atos proféticos, ele o faz apesar dos atos e não por causa dos atos. Ele faz porque ele é soberano e ele age de acordo com a sua palavra. Deus pode curar através da água no copo? Pode, mas Deus faz isso em resposta à fé e não em resposta à aprovação ao que a pessoa está fazendo. Deus entende a intenção da pessoa, a humildade da pessoa, a falta de entendimento da pessoa e faz apesar disso. Mas vamos lá sobre a questão dos atos proféticos. Eu vi uns cartazes de igreja em que as pessoas fazem festas do Yom Kippur, e eu queria saber o que o Yom Kippur tem para o cristianismo, o que o Talit tem para o cristianismo e significa para o cristianismo. O que a Arca da Aliança significa para o cristianismo? Porque essas igrejas são cheias de artefatos ou festas judaicas. Nós não somos judeus e não precisamos dessas coisas para trazer para dentro das nossas igrejas, porque Cristo é suficiente. Tratar os dons espirituais como estando acima da Bíblia ou esse tipo de situação aqui só mostra que a Bíblia não é prioridade para quem está inserido nesse meio. E aí, como eu já disse, todo neopentecostal, assim, das igrejas que eu já fui, eles dizem depois da palavra, agora Deus vai falar como se Deus não estivesse falando durante a palavra. Todo pastor, bispo, apóstolo neopentecostal, ele se acha um profeta, ou ele acha que tem o dom do profetismo. Então, como você costuma chamar para a exegese, eu gostaria, apóstolo, de que você me dissesse quais são os fundamentos para uma boa exegese e se você faz essa campanha aí do Yom Kippur, da Kedah, se você usa o Talit, o que isso representa para o cristianismo. Ok, volto aqui com o apóstolo Gesiel. Exegese, ler o texto, explicar o texto, interpretar o texto, aplicar o texto à luz de seu contexto imediato, contexto remoto, contexto da Bíblia inteira, explicar a Bíblia com a própria Bíblia. Exegese, interpretação do texto. Hermenêutica, interpretação da Bíblia, a partir da própria Bíblia. A luz da Bíblia é a própria Bíblia. É isso. A Bíblia não pode entrar em contradição, a Bíblia não pode se desdizer, Deus não se contradiz. Exegese é você ler o texto, descobrir o que o texto está dizendo, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual é o propósito daquela escrita.
Quais são as nuances que envolvem aquela fala? Isso é exegese. Qual foi a segunda pergunta que a senhora fez? Se na nossa igreja tem festas bíblicas, festas que a judaicas. Festas bíblicas. A senhora chama de festa judaica, eu chamo de festas bíblicas. O povo judeu é um povo de muitas festas. Nós nem damos conta de seguir as festas judaicas. Eu respeito igrejas que, inclusive, praticam festas judaicas, como a igreja do apóstolo Agino Duque, a igreja Plenitude do Trono de Deus, fazem lá festas judaicas, como festa de Purim, como festa de Hanukkah. Isso é festa judaica, irmã. Agora, as 7 festas estabelecidas por Deus no livro de Levítico, onde ele diz: essas são as minhas festas, essas são as minhas solenidades, isso eu chamo de festas bíblicas, e que os apóstolos, inclusive, eles observavam essas festas. Nós temos alguns teólogos que defendem que os apóstolos, eles observavam, não no sentido que o judeu observa, mas no sentido, por exemplo, que a igreja deve observar. Cada festa dessa tem algo para nós, sim. Todas essas festas apontam para Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Antes de Cristo, quem foi salvo na fé do Cristo que havia de vir. Depois de Cristo, quem foi salvo na fé do Cristo que veio, morreu e ressuscitou. Todas as festas bíblicas, todas as comemorações bíblicas apontam para Cristo. E Yom Kippur é uma das principais delas. Eu não perco a oportunidade de, no dia de Yom Kippur, na minha igreja, falar sobre o dia que ele inaugurou, ele entrou pelo novo e vivo caminho com o seu próprio sangue, uma vez só. E comprou para ele povos de todas as tribos, línguas e nações. E o caminho foi aberto. E agora nós podemos entrar com confiança ante ao trono da graça. Como é que eu vou perder uma oportunidade pedagógica, pedagógica e de celebrar aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? Todas as festas judaicas, ou melhor, festas bíblicas, elas têm um conteúdo pedagógico eclesiástico para a igreja, são festas proféticas. Okay. São festas que apontam para arrebatamento, festas que apontam para milênio, festas que apontam para o tempo do reino. E o que eu mais me admiro não é os pentecostais clássicos, muitos deles não fazem isso, atacarem esse tipo de festa. O que mais me admira é atacar esse tipo de festa e glamourizar dentro das igrejas festas pagãs. É carnaval gospel, é festa junina gospel, é Natal, é árvore de Natal em cima do púlpito. Ninguém fala nada. Agora, quando o cara vai lá e comemora uma festa bíblica, aí diz que o cara é judaizante, diz que ele é misticista e por aí vai. Ok, missionário. Certo. Então, assim, se você ler Atos capítulo 15, você aí de casa, você vai ver que, assim, eu sei que os neopentecostais gostam de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo. Nós também gostamos, somos pentecostais clássicos. Nós amamos, na verdade, os dons espirituais. Se você olhar para Atos capítulo 10 e capítulo 19, também vai falar, né, sobre o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo descendo na casa de Cornélio. Mas Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, o cristianismo é retirado do judaísmo. Então, nós não temos necessidade de fazer essas festas. Porque uma coisa é a festa ser bíblica, uma outra coisa totalmente diferente, você que está em casa, é a festa ser cristã. Se você ler o livro de Hebreus, Colossenses, o livro de Gálatas, as cartas, elas nos mostram que os artefatos judaicos e as festas judaicas se tornaram obsoletos, se tornaram antiquados e desnecessários à fé cristã. Nós não fazemos esse tipo de festa porque nós não consideramos que elas são válidas dentro do cristianismo. Gálatas capítulo 4, versículo 9, eu vou ler esse texto que diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está chamando a atenção do povo, né? Porque eles já haviam conhecido a Deus e ainda assim queriam voltar a práticas do judaísmo. Mas gente que usa na sua igreja menor a Arca da Aliança não tem necessidade nenhuma para isso, porque nós não devemos trazer e inserir nos nossos cultos coisas que não pertencem ao cristianismo. E eu desconheço as Assembleias de Deus tradicionais e clássicas que estão fazendo esse tipo de coisa que o apóstolo citou, trazendo árvore de Natal, ou fazendo... Aliás, tem umas que fazem, né? Mas não podem ser... Até porque a Assembleia de Deus, você tem que considerar que não existe só a do Ministério do Belém, ou a do Ministério de Madureira. Existem inúmeras
assembleia. Qualquer pastor hoje pode ir na esquina, né, onde era um boteco até ontem, vai lá, abre uma igreja e coloca o nome Assembleia de Deus. Então, se as festas apontam para Cristo e Cristo já veio, eu queria lhe fazer essa pergunta: por que voltar a essas festas? Qual a necessidade? Voltamos aqui, agora que a gente está dentro do tema mesmo. Vamos lá. Na igreja a senhora não comemora a Páscoa? Não. Meu Deus do céu. Então, assim, a ceia é o quê? A ceia é lembrar-se do sacrifício de Cristo. É uma memória. Nós estamos fazendo essa memória porque o próprio Cristo estabeleceu. Não tem nada a ver com judaísmo ou com festa judaica. O Cristo não tem nada a ver ceia com festa... Não, responda a minha pergunta primeiro. Não, irmã, desculpa. O que Cristo fez no dia em que ele foi traído, no dia que era uma festa normal que se fazia, que se tinha, e Cristo estabeleceu isso. Isso é uma ordem. Sim. As outras festas não são ordem. A questão é, a irmã está dizendo que não pode. A irmã fala tanto de exegese, mas deu uma cambalhota exegética para tentar ler seu pensamento na Bíblia e não a Bíblia nos seus pensamentos, quando a senhora cita Atos capítulo 15 e quando a senhora cita Gálatas capítulo 4. Em ambos os textos, está falando contra a obrigatoriedade dos irmãos de observar preceitos judaicos, como a circuncisão, para terem acesso à salvação. Nós não estamos falando de nada disso. Não. Não estamos falando de nada disso. Não há necessidade. Não há necessidade, inclusive, de nenhuma igreja comemorar as festas bíblicas que nós comemoramos. Agora, se tem uma festa na Bíblia e eu posso pegar essa festa e comemorar, qual é o problema de eu comemorar essa festa? E trazer o sentido do cristão dessa festa. Porque Páscoa, existe 3 Páscoas. Existe sempre... a senhora está falando que não se comemora Páscoa na sua igreja. Eu vi Páscoa sendo comemorada na Assembleia de Deus desde que eu me entendo por gente. E da pior forma possível, com coelhinho e com ovo, ainda mais, dando para as crianças. Agora, existe a Páscoa judaica, existe a Páscoa pagã e existe a Páscoa cristã. Páscoa pagã, coelhinho e ovo da Páscoa. Páscoa judaica, libertação do Egito. Páscoa cristã, morte e ressurreição de Cristo. Como é que eu não vou comemorar isso? Se Cristo não ressuscitou, tudo é vão, disse Paulo. Se eu tenho alguma coisa para comemorar na minha fé, é a cruz vazia e o túmulo vazio. Então, assim, primeiro, essas festas são sim pedagógicas, há sim grandes estudos para a igreja, para assuntos da contemporaneidade, da atualidade da igreja, dentro dessas festas, e eu respeito as igrejas que comemoram até aquelas que não são bíblicas, são judaicas. Eu falo, se na igreja se comemora festa country, festa do milho, festa do Dia das Mães, festa dos pais, festa, e não tem problema, eu não tenho problema nenhum com festa. Qual o problema? Quer fazer festa? Faça o máximo de festa possível. Agora, se alguém está copiando festa da Bíblia, parabéns. Desde que não seja deturpado o sentido daquela festa. Desde que você não implante como uma doutrina. Desde que você não diga que aquilo implica na sua salvação. Ok, missionário. Certo, mas só que aí você usou a questão das tipologias das festas e não as festas em si. Nós entendemos exatamente que não há uma obrigatoriedade. Amém, né? Mas nós também. não precisamos, não temos necessidade nenhuma de voltar a esse tipo de festa, até porque Cristo é suficiente. A pregação bíblica, a pregação de Cristo, a pregação cristocêntrica, ela é suficiente. E uma coisa é usar isso como fim pedagógico para ensinar crianças, jovens, adolescentes, até mesmo pessoas adultas que ainda não estudaram sobre esse assunto, mas outra coisa totalmente diferente, que é o que a gente vê nesse meio neopentecostal, é usar isso como pregação ou ensino. Por exemplo, vamos fazer esse jejum, vamos entregar esse jejum, vamos usar a arca. Igrejas que trazem a arca da aliança, né, uma réplica da arca para dentro da sua igreja, do seu templo, são igrejas que não apontam para a presença de Cristo, porque a arca Cristo substituiu a arca, né? A presença de Cristo é suficiente. Uma outra coisa, quem usa, se faz uso dessas festas, desses artefatos, dessas coisas todas, eles usam também com finalidade financeira para tirar proveito. E aí quem está em casa pode estar dizendo assim, mas há um texto bíblico que diz que quem não é contra nós é por nós. Pois é, lá em Marcos capítulo 8, capítulo 9, do versículo 38 até o versículo 40, nós vemos um relato de um homem que estava expulsando demônios e os discípulos, eles quiseram interromper. E aí Jesus fala, né? Quem não é contra nós é por nós. Esse texto é muito usado pelos defensores do neopentecostalismo, porque eles dizem, mas está pregando, mas está fazendo, mas está entrando. Que bom, é melhor ter uma igreja em cada esquina do que um bar. Sim, de fato. Mas eu pergunto, nós quem?
porque a igreja de Cristo é fundamentada na verdade. Hereges, falsos profetas são contra nós, porque eles promovem, sim, um falso evangelho. E eles não têm comunhão com a verdadeira igreja. Eles prometem coisas que eles não podem cumprir. Por exemplo, dizer que você vai dar uma oferta de 10 mil reais a uma igreja até o final do ano, essa oferta lhe será devolvida pelo menos 100 vezes mais, isso é uma mentira, isso é um engano. E quem faz isso deveria, no mínimo, ser denunciado, porque Deus não promete e Deus não tem compromisso com aquilo que ele não promete. Então, os falsos profetas, ou quem usa isso, esse versículo como texto, tem que entender que este homem não estava vendendo profecia, ele estava apenas expulsando um demônio. E sim, de fato, quem não é contra nós é por nós, mas nós precisamos fazer a obra do Senhor de forma coerente e não de forma equivocada. Esse povo já cauterizou a mente há muito tempo, porque eles não consideram o fato de que a Bíblia diz que naquele dia, né, o próprio Jesus disse, muitos me dirão, Senhor, eu expulsei demônios, está aqui no meu Instagram, está os milagres que eu operei, eu fiz, eu isso, eu aquilo, e Jesus vai dizer o quê? Dá licença, eu nunca te conheci, né? E aí, aqui também eu queria trabalhar, depois que ele responder, os princípios norteadores do culto, para que você não seja mais enganado e levado por pessoas que dizem que tem que inserir coisas que não são bíblicas no culto no nosso tempo atual. Apóstolo. Então, inclusive, essas práticas também é errado, porque não são prejudiciais à igreja. Se alguém está pregando algo contra a palavra de Deus, de forma pontual, denuncie esse alguém e esta mensagem. E não o movimento como um todo. Eu tenho certeza que o pastor César Cavalcante deve conhecer várias igrejas neopentecostais que são sérias, deve conhecer várias que são ridículas. Agora, Gamaliel disse, se for de Deus vai prosperar, vai avançar, vai crescer. Se não for, vai parar. E ser de Deus não significa ser perfeito, como já foi pontuado aqui. Então, assim, aí a gente sempre vai cair nessa parte do dinheiro, né? Irmão, a pergunta é, oferta é bíblico? É bíblico. Dízimo é bíblico? É bíblico. Voto é bíblico? É bíblico. Generosidade, honra, dar, semear, é bíblico? É bíblico. Então acabou a conversa. É em qualquer igreja. É em qualquer igreja. Em qualquer lugar. Pega quais são as temáticas levantadas em qualquer igreja no momento da oferta. Ou vai se pautar generosidade, ou vai se pautar fé, de dar para receber. Isso há quem chame de barganha. Eu, particularmente, não chamo de barganha, porque se falar que é barganha, vai ter que dizer que foi Jesus que instituiu a barganha e apresentou, ensinou a barganhar. Ou vai se apresentar honra, é um outro assunto para se falar na hora de falar de oferta. Honrar a Deus, ou gratidão, adoração. São pautas que se levantam no momento de ofertório. Como é feito, aí é questão interna de cada igreja. Se é um momento só, se é 2 momentos, se tem um momento só para o dízimo, se tem um momento só para a oferta, se é no gasofilar, se é no Pix, se é na máquina de cartão. Isso aí é indiferente. E assim, eu não tenho nada contra esse assunto. Eu não tenho esse problema, esse bloqueio com o assunto dinheiro. Agora, muito me admira, a missionária está dentro do contexto pentecostal clássico, o contexto dos impérios, o contexto das megas catedrais luxuosas, o contexto dos grandes cachês. E falando contra isso, gente, parece cômico se não fosse trágico. Pega a vida dos pastores da Universal. Eu não sei se a irmã é conhecedora de como é a vida de um pastor da Universal. A senhora sabe como é? Eu sei como é a vida do pastor presidente da Universal. Agora, sabe quantos milhares de pastores tem na Universal? Sei. Não tem carro, não tem casa, não tem empresa, não tem vida. Isso não muda nada. Mora na igreja, vive para Deus, vive para a obra. Uhum. Abdicam até de ter filho, coisa que eu discordo. Uhum. Só para estar à disposição da obra, para não ter nada que o prenda em lugar nenhum. Então, assim... Ok, a realidade é bem diferente das teorias. Eu pedi a participação ao vivo. Temos aí, vamos soltar pelo menos uma ou duas e a gente vê se contribui aqui com o nosso debate. Vai. Pastor César, missionária Ruth, apóstolo Gisel, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Flávio, eu sou de Diadema, congrego na Assembleia de Deus no Brás, campo de São Bernardo do Campo. Eu vejo os irmãos tocando na questão de más experiências na igreja, mas quando se fala de experiências ruins, todas as igrejas têm, porque nenhuma delas é uma igreja perfeita.
Contudo, apóstolo Gesiel, eu entendo que o principal problema são as práticas que são corriqueiras, que são um padrão dentro das igrejas neopentecostais, que nem sempre se traduzem como experiências ruins, mas que são heréticas. E são essas ações que fazem um mal tremendo para a igreja nos dias de hoje. Deus abençoe a todos. Mais um. Igreja, sendo que, na verdade, Paz e graça do Senhor Jesus, pastor César Cavalcante. Em relação ao debate aí, hoje nós vemos que várias ramificações do movimento neopentecostal têm entrado na igreja pentecostal. Aí eu queria um posicionamento da missionária Ruth e do apóstolo Gesiel. Não dá para ouvir, ele colocou o volume na mesma altura, né? Então, siga a dica aí. Quando você for mandar um áudio, você aumenta o volume no último e fica do lado e manda o áudio. Aí a gente tenta desembaraçar aqui. Volta aqui a missionária Ruth. Certo. Sobre a questão que foi pontuada sobre os pastores da Igreja Universal e tantos outros, muitos deles, inclusive, saem arrependidos, eles são escravos do sistema. Até porque, nesse meio neopentecostal, em muitas igrejas, falo das mega igrejas mesmo, como já foi falado, tanto pentecostais, porque eu discordo totalmente de que um pastor ganhe um salário de 200, 300 mil reais. Não estou aqui para defender a placa da minha igreja. Eu sempre falei que no dia que me chamarem para falar sobre os erros do movimento pentecostal, eu estou disponível. Mas, porque eu não sou gado, eu não fico defendendo a todo custo como uma questão política, né? Eu defendo só esse político de estimação e para mim ele é perfeito e não comete erros. Mas muitos pastores desse meio saem arrependidos. Eles têm, inclusive, metas para bater e são promovidos os que mais dão lucro para a igreja. Você vê que os grandes pastores dessas igrejas, eles têm seu jatinho, eles têm seu helicóptero, eles têm suas mansões e isso também, repito, dentro do meio pentecostal. Agora, sobre a questão das ofertas que foi falado, o que não pode ser usado é Malaquias 3:10, né, para defender o dízimo, né, no nosso tempo, porque essa questão aí, essa lavagem cerebral que é feita na cabeça do povo para dar primícias, dízimos dobrados, isso não existe. Eu lembro que tem um apóstolo aí nesse meio que ele fica chorando, dizendo que está precisando de 1.000 pessoas com R$1.000 cada uma para pagar o programa dele de TV. Vá para a rua. Se o programa de TV cortar, vá para a rua, vá para a esquina, vá para qualquer lugar, pregar a palavra. Está pregando do mesmo jeito. E outra coisa, se a gente for fazer e aprofundar nesses textos aqui sobre a questão da oferta, nenhuma pessoa na Bíblia ela é convidada, no Novo Testamento, por exemplo, a dar ofertas, a dar dízimos, seja o que for, em troca de um bem material. A oferta é algo que eu faço como generosidade, como alegria, que Deus só recebe se eu fizer com alegria e não de qualquer maneira. Mas eu gostaria de falar, eu preparei bastante coisa sobre a questão do movimento neopentecostal, sobre a centralização da figura do apóstolo ou do profeta. Isso também existe nesse meio neopentecostal, pessoas que não aceitam ser de uma certa forma revidadas naquilo que prega, e isso leva ao autoritarismo espiritual. Leia 1 Coríntios 4, versículo 9 em diante, Gálatas 1:10, Atos 17:11, 1 Coríntios 14, 29, e se você olhar a liderança espiritual, em todos esses textos aqui, eles precisam ser examinados pelas Escrituras, sim, e não seguido cegamente. Não siga seu apóstolo cegamente, não siga o que estão falando de forma cega. Porque por que ninguém pode questionar o que esse povo fala? Por que as pessoas ficam sendo ameaçadas dizendo, se você sair daqui, eu retiro a minha cobertura espiritual sobre você? Não existe essa de cobertura espiritual não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A cobertura que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E uma outra coisa, se nós olharmos o período medieval trouxe esses problemas para dentro das igrejas. E o neopentecostalismo agora quer ressuscitá-los. Que problemas são esses? Ninguém pode questionar a igreja. Ninguém pode questionar o que está acontecendo dentro da igreja. E aí, se você se julga profeta e diz que Deus vai assinar embaixo daquilo que você falou, mesmo sem ele ter falado, ou se você usa a autoridade espiritual para intimidar as pessoas, sendo aquele personalista, tome cuidado, porque você só pode falar aquilo que Deus lhe autorizou a falar. Então, conclusão, ao não admitir correção bíblica aos seus líderes, ele repete, o neopentecostalismo, os mesmos erros históricos. Os líderes não são liderados. Aí é erro por cima de erro. O líder não tem ninguém acima dele para prestar contas. E aí ele pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Porque, assim, falar que as igrejas pentecostais clássicas recebem muito dinheiro é fácil. Difícil é ir lá e dizer ao tesoureiro, eu quero prestação de contas. Porque eu posso dizer isso da igreja de Camboriú, estou congregando lá há 4 anos, de 3 em 3 meses, o pastor faz uma
reunião para prestar contas de todo o dinheiro que entrou, que saiu, que foi pago para pastores, o salário dos pastores, está tudo ali com muita transparência. Se tem igreja que não é transparente, o problema não pode ser apenas a igreja, é você que continua congregando lá. Ok, volto aqui com... Isso é verdade, essa questão da transparência é verdade. Eu digo sempre, cada um tem a igreja que merece, cada um tem o pastor que merece. Se você está numa igreja onde não é sério o tratar com as finanças da igreja, com a conduta dos líderes que estão ali, com a conduta ética dos seus ministros, aí é um problema muito grande, talvez na sua vida. Eu sempre digo que às vezes falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores sejam talvez juízos de Deus para a vida de falsos crentes. Se você é um verdadeiro crente, está num contexto onde é um falso profeta, é um falso líder, é um falso pastor que está ali te liderando, então talvez o problema não esteja só na vida desse líder, esteja na sua vida também. Agora, a missionária fica muito confuso para mim as coisas que a irmã fala, porque ela começa batendo em cobertura espiritual e termina batendo em pastor que não tem pastor. Eu queria entender se a irmã é contra cobertura espiritual ou se ela é contra o nome cobertura espiritual. Sou contra cobertura espiritual. É porque, na minha visão, cobertura espiritual é meu pastor. Cobertura espiritual é alguém a quem eu devo satisfação. Cobertura espiritual é o meu líder. Aqui a Bíblia fala, honre os vossos pastores, obedeçam os vossos pastores. Isso para mim é cobertura espiritual. Agora, se a irmã concorda com isso, então o problema é só semântico, é só de nome, a gente tira o nome, eu não tem problema. Eu faço igual o apóstolo Paulo, se comer carne vai escandalizar a irmã, eu não como. Tá tudo certo. É só falar o nome cobertura espiritual que é o problema? Paternidade bíblica é uma realidade ou não é uma realidade? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Ter pastor é certo ou é errado? A irmã começa dizendo, você não precisa ter cobertura espiritual, tua cobertura é Jesus. E termina dizendo que nessas igrejas neopentecostais os pastores não têm pastores. Ué, é para ter cobertura espiritual ou não é para ter cobertura espiritual? É para ter pastor ou não é para ter pastor? Posso responder? Claro. Quem é o pastor presidente do pastor presidente? Quem é que está acima do pastor presidente? Se há uma igreja onde tem se há uma igreja onde tem um pastor que não tem um pastor, meu conselho para esse membro dessa igreja é saia dessa igreja. Se o seu pastor não tem um pastor, se o seu pastor não tem cobertura espiritual, que eu defendo, então sai de lá. Se ele não deve satisfação a ninguém, se a igreja é empresa, se a igreja é dele, ele faz o que ele quiser lá dentro, não tem ninguém que o confronte, que o discipline, que o corrija, se ele não tem ninguém para ele confessar pecado, se ele não tem ninguém para ele dizimar na mão desse outro alguém, porque ninguém coloca dízimo no seu próprio gasofilácio, se ele não tem ninguém que ele se submete, está errado. Claro que está errado. Então são muitos pontos aqui e eu queria ter memória boa para lembrar de todos os pontos. Vai anotando, olha, você eu não dou conta. Ah, tá. Eu não dou conta. Eu não dou conta. E mesmo que eu desse conta, não teríamos tempo. É impossível, irmão. Não, colocar a culpa no tempo. Impossível nós termos tempo, mas tá tudo bem. Então, já que nós temos tempo, então nós vamos lá. Cada ponto que a senhora trouxe, a senhora falou sobre não tem passagem na Bíblia que fala sobre recompensa ao se ofertar. Como não, gente? Como não? Lucas capítulo 6. Dê e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Estou estuprando o texto? Essa não é a exegese? Qual que é a exegese correta? 2 Coríntios capítulo 9. Dá voluntariamente. E recebereis. Boa medida, sacudida, recalcada. Quem falou foi Jesus. Agora a pessoa que é convidada. 2 Coríntios capítulo 9. O que semeia pouco, pouco também vai colher. O que semeia abundância, em abundância vai colher. O Senhor vai multiplicar a sementeira de vocês, a fim de que vocês enriqueçam em tudo. A fim de que, tendo sempre, vocês possam superabundar em toda a beneficência. Como não? Como que não tem lei de recompensa na Bíblia? O apóstolo Paulo, um capítulo antes, no capítulo 8, ele fala assim, nós sabemos a graça de Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que nós pudéssemos em tudo enriquecer. Mas enriquecer para quê? Para avareza? Enriquecer para quê? Para ostentação? Não, enriquecer para toda a beneficência. Enriquecer para cumprir um propósito. Dentro da igreja só tem 2 tipos de ministério, aquele que é enviado e aquele que envia. A Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregar se ninguém vai? Mas como ir se não tem quem envie? Quem envia, minha irmã, tem que colocar a mão no bolso. Deus levanta pessoas com o ministério de enviar, de financiar quem está indo, quem está fazendo. Ok. Certo.
Ler o texto não é fazer exegese. Outra coisa sobre semear e ofertar. A promessa de recompensa, sim. O que eu me refiro é a semear e ofertar de forma impulsionada. Não é lavagem cerebral, é voluntariamente. Uma pessoa que pede uma oferta de 1.000, 2.000 ou 10.000 com promessas de que você vai colher 100, 1.000 vezes mais, é mentira. A Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia não diz. A Bíblia diz, dá e ser-vos-á dado. Tá, quanto? E se eu der 1.000 e receber 100, eu estarei satisfeito? Pois é. Outra coisa, as ofertas bíblicas são para suprir as necessidades da igreja e da obra. As ofertas altas tiradas nesse meio é para enriquecer pastores, ou eles sempre vão dizer que é para obra. É para obra, sempre para obra, mas você não sabe que obra é essa. E os textos que você citou, em todos eles, Jesus está falando de voluntariedade. Tá aqui, ó, voluntariamente. E qual igreja não é nada forçado. Qual igreja que coloca a arma na cabeça da pessoa? Não é nada forçado. Gente, tudo que vocês fazem, do meio neopentecostal, os pastores venham cá e façam um voto, porque Deus vai lhe recompensar. Você faz na sua igreja. Isso não é voluntário? Apóstolo. Isso não é voluntário? Não é voluntário. É algo que eu estou indo em busca de algo maior. Eu estou ofertando e esperando que Deus me recompense conforme a palavra do apóstolo, que falou sem Deus mandar, mas Deus está assinando embaixo. Voluntariedade é a vontade de quem quer dar, meu irmão. Mas a voluntariedade, isso é voluntariedade forçada, ela então, não é voluntariedade. Não existe voluntariedade forçada. Ou é voluntário ou é forçado. Pois é, mas existem pessoas fracas nesse meio. Inclusive, eu citei num outro debate que uma mulher foi numa igreja e, levada nessa voluntariedade forçada, o que aconteceu? Ela doou todos os recursos que o marido tinha juntado para levar uma filha para estudar no exterior. Isso é voluntariedade? Igual os irmãos de Atos, capítulo 5. E quando o marido dela foi lá, o pastor chamou a polícia para ele. Por quê? Porque esses pastores só não estão se preocupando se o seu casamento acaba, não estão se preocupando como é que está a sua vida espiritual. E eu quero ficar na Bíblia, eu não quero exemplos externos Não, eu estou aqui na Bíblia. Voluntariedade. Diga para mim aonde é que esse texto está prometendo ou induzindo alguém a ofertar. Ele está dizendo, dê que você será dado. Quando? Não sei. Ainda esse ano eu posso prometer que alguém que der 10.000 vai receber 100 vezes mais? Eu não posso. Eu não posso. Pois é, mas há relatos de pastores que fazem isso, tá, querido? Coloca a cadeira e coloca 3 cadeiras em cima do púlpito e diz, o anjo está me dizendo, quem vier aqui e fizer essa oferta vai receber 100 vezes mais. Em todo lugar, não. 500 cadeiras no Gideões esse ano. Para obra missionária. Glória a Deus, aleluia. Eles estão falar sobre uma coisa que não tem nada a ver. Isso aqui é obra missionária. O que vocês fazem é para enriquecimento próprio e Deus os condenará. Olha, se a senhora conhece esse pastor que está fazendo isso, mais uma vez eu vou dizer, a senhora precisa denunciar. O senhor fez, na sua igreja, uma ovelha falou. Eu pego o meu imposto de renda e dou para a senhora. Não preciso disso. Então pronto, a senhora vem aqui, acusa literalmente a minha pessoa de estar me locupletando do dinheiro da igreja que eu sou pastor. Não estou acusando, uma igreja missionária, uma igreja que sequer consegue pagar as próprias contas atualmente. Eu viajo, eu pego ofertas de fora e coloco na minha igreja todos os meses para que nós consigamos. Nossa realidade no Piauí é completamente diferente. Eu conheço, já estive lá. Amém. Então a senhora sabe que eu estou falando a verdade. Sim. Então, lá na nossa igreja, tudo é transparente. Qualquer membro que oferta tem direito, tem acesso a saber quanto entrou, quanto saiu. Agora, eu não estou entendendo. Quem promete recompensa é o pastor ou é a Bíblia? É a Bíblia, mas a Bíblia não compromete que a recompensa vai vir 100 vezes mais ainda no mesmo ano. E se algum pastor disse isso, ele disse em seu nome ou disse em nome do Senhor? Se ele disse em nome do Senhor, se um pastor disse isso em nome do Senhor, tem que se cumprir. Se não se cumprir, ele seja punido como falso profeta, porque ele falou que o Senhor disse para ele que quem plantasse ia colher 100 vezes mais esse ano, e se não colheu, então esse camarada, ele é um enganador, ele é um lobo. Ele tem que ser denunciado por charlatanismo, inclusive. Eu sou muito mais radical que a senhora nesse assunto. Tá certo. Vamos denunciar. Passa a lista para mim do nome desses pastores, tudo que está fazendo isso que a senhora está falando. E vamos denunciar. Isso, cada um vai se ver como com Deus. Que não tem nada a ver se está trazendo para o debate? Eu estou expondo o que acontece, não estou citando nomes. Mas isso acontece porque uma ovelha sua falou que o senhor o senhor fez isso no dia da inauguração da sua igreja. E é uma ovelha sua, vizinha da sua igreja. Fez Só o que quê? Assim, oferta? Eu faço todo culto, né? Sim, no dia da inauguração. Colocou as cadeiras em cima e disse, tem 3 cadeiras aqui que o anjo está me dizendo que quem vier ofertar 10 mil reais, Deus vai recompensar. Anjo está me dizendo nada não. Na nossa igreja nós fazemos um propósito. Agora mesmo não comprar as cadeiras da igreja.
igreja. 200 cadeiras, vai custar mais de 60 mil reais e Deus vai levantar pessoas para nos ajudar a comprar as cadeiras. Mas o senhor disse... Como é que a gente faz para comprar as cadeiras? Certo. Aí o senhor falou assim, o profeta falou de si mesmo ou de Deus? Porque se ele tiver falado de si mesmo, não vai acontecer. Mas você disse que nós podemos profetizar sem Deus mandar, porque o profeta de verdade, ele fala sem que Deus mande. Depende do nível e Deus de intimidade e autoridade profética que tiver. Há controvérsias, então, né? Tá sim. Nem todo mundo é Elias. Vamos lá. Vamos saber o que pensa também o ouvinte. Solta mais um áudio aí, por favor, porque começou bom esse bloco, mas tá ficando ruim de novo. Vai. Paz do Senhor, pastor César, pastor Isamesa, missionária, que Deus abençoe nessa manhã. O debate está muito interessante. Eu sou Edson Silva, congrego na ADSM, do qual o nosso pastor presidente é o pastor Deiró. E eu tenho, minha visão sobre ambas as teorias, tanto do neo e do pentecostalismo clássico. Ao meu sentir, como diz nosso pastor, que há pontos que tem que ser estudado, tanto do neopentecostalismo quanto do pentecostalismo clássico. Tem coisas refutáveis entre as duas partes. Então eu me posiciono que há perigos nas duas linhas de pensamento, que devem ser o crente vigiar e ver o que serve para ele e o que não serve. Nós temos dois bolsos, um bom e um ruim. Coloca o que é ruim no bolso ruim e o que é bom no bolso bom e guarda para ti. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. Mais um, por favor. Olá, Pai do Senhor, ao pastor César, à missionária Ruth Benigno, ao apóstolo Gisiel Dias. Aqui quem fala é o Júnior, da Bahia, Feira de Santana. O neopentecostalismo, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores cânceres da fé cristã hoje. Ele vem de um evangelho falso, baseado em barganha com Deus, onde quem dá mais dinheiro recebe mais bênçãos. Pastores viram empresários da fé explorando a dor alheia com campanhas mentirosas. Milagres viram espetáculo e a cruz de Cristo é deixada de lado. O foco não é arrependimento e nem salvação, é status, poder e dinheiro. Isso não é evangelho, é engano travestido de unção. Portanto, o neopentecostalismo não é um movimento verdadeiro e nem tampouco saudável para a cristandade. Deus abençoe. Volta aqui com o apóstolo Gisiel. Heresia, ela tem que ser combatida em qualquer lugar. Em todos os lugares, aquilo que é errado e que vai contra a palavra de Deus deve ser combatido. A irmã falou aqui que se chamar ela para um debate sobre o pentecostalismo, ela vem para falar sobre os erros do pentecostalismo. Legal, parabéns, isso é muito bom. Isso aparenta uma não alienação. A pergunta que eu faço é, quando ela vier mostrar os erros do pentecostalismo clássico, ela vai dizer que esse movimento também não é saudável porque tem erros? E erros estruturais, inclusive, vários deles, não apenas fatos isolados. Eu estou falando de doutrinas erradas, daquilo que é pregado estruturalmente e erroneamente. Agora, dentro da igreja, irmão, é muito popular, é muito populista o discurso anti-dinheiro. E, aliás, arrecada mais, tá? O discurso anti-dinheiro arrecada mais. Pode ver que as igrejas de rico no Brasil são as igrejas que menos falam de dinheiro. Porque esse assunto está ficando tão saturado, embora a Bíblia fale muito de dinheiro. A Bíblia fala muito de dinheiro. A Bíblia fala muito de dinheiro no Antigo Testamento. A Bíblia fala muito de dinheiro no Novo Testamento. Se você tirasse o dinheiro da Bíblia, a Bíblia fica desse tamanhozinho. Isso é uma verdade. Agora, essa é a essência do Evangelho? Falar de prosperidade na terra? Não. Se esperarmos em Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Só tem um detalhe. Eu não posso negar que o mesmo Deus que fala com Israel sobre o destino, a terra prometida, é o mesmo Deus que também tem uma conversa com seu povo sobre o caminho.
Deus deu ordens, Deus deu direções para o povo de Israel acerca de quando eles entrassem na Terra Prometida, e esse era o foco de Israel, e ali é uma analogia, ali é uma tipologia, ali é uma simbologia. Israel caminhando no deserto em direção à Terra Prometida é como a igreja caminhando hoje. Nós saímos do Egito, que é o mundo, e estamos caminhando em direção à Terra Prometida. Mas não é só sobre o destino, é sobre o caminho. Pastor, a pergunta é, na Bíblia fala de vida plena nessa terra? Fala. A Bíblia fala de casamento abençoado? Fala. A Bíblia fala de família abençoada? Fala. A Bíblia fala de prosperidade financeira? Fala. Agora, heresias e extrapolações tem em todo lugar. Vamos identificar, vamos fazer debates sobre o que são essas heresias, vamos identificar essas heresias e vamos destruir essas heresias. Vamos para cima, todo mundo junto. Agora, isso é dentro do neopentecostalismo, isso é dentro do pentecostalismo. Assim como as coisas boas estão dentro do movimento reformado, estão dentro do movimento pentecostal e está dentro do movimento neopentecostal. Salvação é coisa boa? Salvação é saudável? Missionária Ruth, a senhora vai dizer que sim, claro. Libertação é saudável? Sim. Cura divina é saudável? Sim. Isso tem dentro da igreja neopentecostal? Tem. Então eu não posso dizer que não é saudável. Eu não posso dizer que o movimento não é saudável. Tem pessoas, inclusive hoje, dentro das igrejas pentecostais clássicas, que nasceram na fé dentro dessas igrejas neopentecostais? Tem. Então, glória a Deus. Não é porque não funciona para mim hoje, eu sinceramente, não tem como eu entrar dentro da Igreja Universal e ser pastoreado lá. Não dá. A mensagem, eu percebo que é para um público que não conhece Jesus ainda. Eles não evoluem na mensagem. Mas amém, eu não vou desrespeitá-los por isso, eles estão cumprindo o seu papel no corpo. É uma igreja evangelística, para alcançar o pecador, para alcançar quem está distante, quem está caído. Agora, se você quer crescer, quer amadurecer, vai ter que sair da igreja neopentecostal e procurar uma igreja bíblica, uma igreja genuinamente, estruturadamente, doutrinariamente bíblica, ok? Agora, vai ter que crescer, quer crescer um pouco mais? Vai ter que sair, inclusive, de algumas igrejas, das grandes denominações que tem por aí, e você vai ter que pensar um pouco fora da caixa, como está acontecendo hoje em dia, avivamentos, que Deus está marcando aqui, ali, aqui, de pessoas que estão entendendo que o sistema não é santificado. Deus não é assembleiano, Deus não é batista, Deus não é presbiteriano, Deus não é evangélico. Deus não é neo. Deus não é neopentecostal. E eu quero voltar aqui nesse último bloco, é um bloco mais rápido, né? Mais rápido. Eu queria fazer aqui um bate-papo. Se for respeitoso, a gente segue. Se não, se eu perceber que não, a gente para aqui. Volto com a missionária. Missionária, eu queria que você fizesse uma ou duas perguntas para quem defende o neopentecostalismo. Direto assim ao ponto. Certo. Eu posso só fazer uma pontuação sobre o pentecostalismo clássico, que assim, os erros deles são erros pontuais. No meio pentecostal são abundantes as heresias e os escândalos. Com base no texto, apóstolo, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que eu vejo que nesse texto, que vai até o versículo 3, aqui tem um retrato do neopentecostalismo na Bíblia. Eu gostaria que você pontuasse, então, porque depois eu posso fazer a minha pontuação sobre esse texto, que diz que entre o povo houve falsos profetas. 2 Pedro. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3, já que o senhor fala tanto sobre fazer a exegese, eu queria que o senhor fizesse a exegese nesse texto e usasse esse texto para defender que, com base nele, o movimento neopentecostal ele é saudável. Aqui, Pedro está falando que houve entre o povo falsos profetas, que também foram introduzidos falsos doutores, que encobrem heresias, que o que mais acontece nesse meio são heresias, ungir objeto, transferência de unção, maldição hereditária, práticas judaizantes, dentre tantas outras. Do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto aqui, com base nesse texto, que é um retrato do neopentecostalismo na Bíblia, eu gostaria que o senhor usasse esse mesmo texto para dizer, ou para defender que o seu movimento é saudável, que essas coisas aqui que ele está falando não acontece nesse meio. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3. Dizer que isso aqui não acontece no neopentecostalismo? Eu fazer uma defesa do seu movimento. Jamais. Meu movimento, não. Pastor, eu, em primeiro lugar, eu queria... Porque às vezes o senhor, como mediador, coloca assim, vocês e tal, e fica parecendo que eu contribuí com uma baixaria aqui que eu não contribuí em momento algum. Eu só simplesmente respondi quando me foi inquirido, me defendi quando fui atacado. Isso é vítima? Prefiro ser vítima nesse caso do que ser aquele que ataca. Quem tem argumento não precisa atacar o outro pessoalmente. O texto diz assim,
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Glória a Deus, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Isso mostra que Jesus é o dono da igreja, a igreja tem dono, Jesus cuida da igreja. Falsos pastores, falsos mestres, como o texto denuncia, falsos profetas, como o texto denuncia, serão envergonhados no dia do tribunal de Cristo. Jesus vai separar o trigo do joio, e ele vai mostrar quem é, ele vai mostrar quem não é. Existe a igreja, a organização, e existe a igreja, o organismo. E a igreja, o organismo é uma igreja só. Jesus não tem 10 igrejas, Jesus não tem 20 igrejas, Jesus não tem 100 igrejas, ele tem uma única igreja. Dentro da Universal, Deus tem os dele. Dentro da Batista, Deus tem os dele. Dentro da Presbiteriana, Deus tem os dele. Dentro da Assembleia, ele tem os dele. Dentro da Católica, Deus tem os dele. Deus não se encaixa em caixa de sapato de religião de ninguém. E falso mestre, falso profeta, falsos ensinos, tem em tudo quanto é lugar. Precisam ser combatidos, precisam ser denunciados, e eu não nego isso de forma alguma. Jamais eu vou me colocar contra o texto bíblico. Agora, sua vez de fazer uma pergunta. Se tudo que nós falamos aqui é saudável, ninguém vai negar que restauração de famílias é saudável, cura de casamentos é saudável, libertação de maldições é saudável, cura divina é saudável, salvação de alma é saudável, e tudo isso nós vemos massivamente dentro dessas igrejas chamadas de neopentecostais. Como que eu vou dizer que o movimento não é saudável? Aliás, tudo que é saudável pode ser prejudicial. Aliás, tudo que é saudável não é saudável para todo mundo. Por exemplo, leite, o apóstolo Paulo diz que criança se alimenta com leite. Quando cresce, tem que se alimentar com sólido mantimento. Existe até um estudo que diz que o leite não faz nenhuma interferência mais benéfica na saúde de um adulto, ou seja, é algo que não funciona mais para certa fase da sua vida. Mas para aquela fase de criança, serviu. Mas qual que seria a sua pergunta para ela? A minha pergunta é, se tudo isso é saudável, por que o movimento que carrega tudo isso não é saudável? Então, ele falou sobre questão de casamento, né? A Igreja Universal, inclusive, faz várias coisas ali com relação a casamento, e a flor, o negócio, enfim. Libertação de maldições, que acontece muito. Eu não entendi o que a Universal faz sobre casamento. Eles fazem, tem um evento de casais que eles fazem, aí para aquela flor, ela vai restaurar o casamento, eles sempre estão usando algum objeto para inserir simbólico dentro, alguma coisa desse tipo. Uma questão ali que você falou sobre a libertação de maldições. Quem está em Cristo, quem vem para Cristo, quem verdadeiramente está em Cristo, não precisa passar por quebra de maldição, porque em Cristo todas as maldições foram quebradas. O senhor nega que Jesus era Deus quando estava na terra também, né? Então, assim, como base na pergunta que eu lhe fiz e a resposta que o senhor deu, o senhor disse jamais. Eu disse, use o texto para defender. O senhor disse que não, que jamais usaria esse texto para dizer que acontecem a pergunta dele coisas. Foi assim, se as coisas que são saudáveis, que acontecem no neopentecostalismo, por isso o neopentecostalismo não deveria ser classificado como saudável? Essa foi a pergunta. Certo, eu estou respondendo. Eu só estou respondendo aqui a questão que o próprio pastor pontuou que há muita coisa que não é saudável, mas o problema é que acontecem muitos escândalos, muitas divisões, muitas questões que acontecem dentro do meio neopentecostal. Isso aqui, essa questão de restauração de casamento pode ser saudável, mas a questão do drogado vir a um púlpito de uma igreja, cheirar uma droga, depois dizer que em segundos depois ele não quer mais essa droga, não tem mais contato com ela porque ele foi liberto, isso aí não existe. Jesus não trabalhava dessa maneira, os apóstolos também não. Essa questão da quebra de maldição, transferência de unção e tantas práticas, elas são mais prejudiciais do que saudáveis. Então, assim, não tem como eu estar, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que está com dengue. Ela não está 100% saudável, mas ela está conseguindo caminhar. Assim também é o movimento neopentecostal. Ele caminha, ele incha, e esse inchaço as pessoas olham para ele e dizem que é um crescimento, mas é um crescimento que não é saudável, porque é uma, como que eu posso dizer, é uma rodoviária, que chega gente, sai gente toda hora, é chegando, é saindo. Então isso não é saudável. No movimento pentecostal não é assim? Não tem no isso? movimento pentecostal não acontece com essa dissidência tão grande, essa decepção, pelo menos não que eu vejo, e não que a questão histórica aborde dessa maneira. A gente pode olhar para o movimento pentecostal, o movimento que mais cresce no Brasil, a igreja
igreja que mais cresce hoje é a Assembleia de Deus. Tem erros lá, com certeza tem, mas Tiago 3:11, a palavra do Senhor diz que não tem como deitar de um mesmo manancial água doce e salgada. Então, ou é saudável ou é prejudicial. Infelizmente, o nosso tempo é curto.